Nosso evangelho de hoje é Mateus 12, de 46 a 50, hoje dia de Santa Brígida religiosa. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Os discípulos constituem a nova família de Jesus. Segundo a realidade bíblica, uma família constituída no amor, na verdade, na fé, na obediência e na valorização da vida. Quando Jesus ensina, fala construindo a grande família obediente à vontade de Deus. Naquele momento não pode haver mudança de foco, interesses outros, mas tão somente o de se posicionar na escuta profunda da palavra anunciada, no aprendizado necessário para a salvação. Então, enquanto Jesus fala às multidões, não é momento de se introduzir assuntos alheios ou mesmo interesses da família consanguínea. É importante saber que nada, nem ninguém, nem nenhuma ideia deve afastar o discípulo de sua missão evangelizadora. Por outro lado, aqui não cabe a reflexão daqueles que veem no texto um desprezo à Virgem Maria como mãe. Essa não é a posição do evangelista, ele não quer negar a família biológica. É diferente a questão. Jesus não nega o fato de existir a família pensada por Deus do ponto de vista biológico. Agora, é preciso dar um passo para a realidade sobrenatural da fé, da escuta de sua palavra e de ser inserido numa realidade nova, uma família conforme o pensamento de Deus para a salvação. O contexto desse texto não é fácil porque há uma direta rejeição a Jesus por parte dos líderes judaicos, é aquele que está precedendo o momento, que andaram espalhando ser Jesus possuído pelo mal. E também por parte de parentes seus, que pelo fato de nem serem profundos na fé, nem no conhecimento de Jesus, e além disso influenciados pelos líderes de Israel, foram incapazes de enxergar nele a presença de Deus. Eles foram incapazes de entender o mistério do Deus encarnado, um mistério desprezado por muitos, mesmo depois da vitória de Jesus ressuscitado. É bem verdade que não seria tão fácil para eles também, porque conviver com alguém, humanamente falando, não é tão fácil chegar à conclusão de que aquele humano é Deus. Precisa caminhar com ele, precisa ver o que está acontecendo, para dar um grande passo, como fizeram os discípulos, né? Caminharam com ele, o escutaram, mas enquanto não chegou a ressurreição, a presença de Jesus, a doação do Espírito, eles não tinham sido ainda capazes de entender Jesus Cristo na sua realidade mesma. Quanto à Virgem Maria, se queremos aprofundar o que disse Jesus, ninguém depois de Jesus foi mais obediente à vontade do Senhor do que sua mãe. Sendo assim, duplamente, Maria pode ser considerada mãe. Mãe biologicamente, uma de fato, é naturalmente mãe por vontade de Deus, outra pelo fato de fazer, segundo o que disse Jesus Cristo, a vontade do Senhor. Então, em ambos os casos, Maria está ligada a Jesus, tanto nos laços consanguíneos, quanto no âmbito da fé. Quem procura esse tipo de reflexão, prescindindo de Maria, diminuindo-a, sinaliza para uma espécie de inimizade, principalmente com a Igreja Católica, por saber que Maria é um ícone na Igreja. E, ao mesmo tempo, para uma certa deturpação do texto sagrado. É triste quando isso acontece. A palavra de Deus não pode ser usada para jogos de interesses pessoais, mas entendida segundo o mesmo Espírito que a inspirou e aplicada no seu verdadeiro objetivo querido pelo próprio Deus. Essa deturpação da palavra, infelizmente, existe por parte dos irresponsáveis heréticos de todos os tempos. Aqui trata-se de uma família que tem como fundamento a vontade de Deus. Esse é o caso. Jesus não veio ao mundo para ser mais um membro familiar, para viver preso à mentalidade dos laços consanguíneos, para ser um grande homem na história. Bom, isso é um comum.
Pelo contrário, veio para realizar a salvação de todos. Ele é o Salvador, aquele pelo qual não somente tudo foi criado, mas também aquele pelo qual toda a criação foi salva. E é justamente por isso que a criação existe, para ser salva através dele. Ele é o Verbo de Deus, o Filho eterno, o caminho, a verdade e a vida. Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Sua vinda, portanto, constitui o tempo novo da nova familiaridade, que, não negando a importância da consanguinidade, tem seu fundamento na fé, como adesão total à sua pessoa e à sua obra. Crendo e sendo batizado, formamos essa nova família. No início da catequese, nós aprendemos que a igreja é a grande família dos filhos de Deus. Jesus foi rejeitado pelas instituições de sua época. De fato, na sociedade e na religião, Jesus não encontrou familiaridade nenhuma na religião judaica. Tudo para ele foi desafio, rejeição e indiferença dos líderes judaicos. Quando eu digo líderes, eu não estou dizendo todos, porque alguns passaram para Jesus. Quando a gente fala judaico aqui, não fala todo o povo judeu, não, porque os nossos primeiros irmãos católicos foram judeus, né? Então ele sofre o desprezo pelo projeto que apresentava, negação de toda a sua pessoa até a morte. Em outras palavras, ele não foi amado pelos da mesma nacionalidade e religião, ou pela maioria ou por muitos, nem por muitos dos seus parentes. Ele tinha consciência de sua identidade, da missão a ele confiada e do reino que anunciava, e que estava presente nele. Em nenhum momento prescindiu do projeto do Pai por causa de laços sociais, religiosos ou mesmo de sangue. Diante disso, constituiu discípulos, pessoas que formariam sua nova família, o novo povo de Deus, a sua igreja, uma família fundamentada na obediência à vontade do Pai, dedicada à missão salvífica e totalmente entregue à prática do amor, tendo a verdade como fundamento e a vida como objetivo supremo. Jesus Cristo, ao contrário do que dizem muitos, ele de fato quis esse rebanho, preparou esse rebanho que forma a Igreja una, santa, católica e apostólica. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.